Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Aquele momento vocês sabem que a gente fala de coisa muito importante que acontece na cidade. E hoje, nessa edição, não seria diferente, vamos falar sobre acolhimento. Acolhimento, uma palavra muito ampla, diz respeito a muitas coisas, muitas variantes da vida social brasileira. Mas vamos falar de acolhimento de crianças, que é uma questão sempre muito problemática às vezes, a chamada fila da adoção, quantas pessoas procurando crianças para adotar, quantas crianças que estão disponíveis para adoção e como é que se dá esse mecanismo que faz essa aproximação entre a criança que precisa de um lar e pessoas dispostas a acolher. Nesse meio de campo entra uma iniciativa muito bacana que é o Serviço Família Acolhedora. Quem vem falar sobre ele é a Milena Paradelas, que é coordenadora desse serviço aqui em Macaé, acompanhada da assistente social, minha amiga de muito tempo, filha da minha querida amiga Sônia Braga, Ana Reis. Prazer em receber vocês aqui no Nossa Macaé. Prazer, Silvio. Prazer estar aqui nesse podcast tão importante, né, tão relevante no nosso município. E pra gente sempre é um prazer falar do Família Acolhedora, né, Ana? A gente adora falar do Família Acolhedora. Eu queria começar perguntando o seguinte, o Família Acolhedora como um serviço, a gente uns 3 meses atrás aproximadamente conversou com a Janine. Sim. A esse respeito também. O Serviço Família Acolhedora, ele nasce como e com qual proposta? Então, o acolhimento familiar, ele está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uhum. Também está previsto na tipificação, né? Tipificação 109, se não me engano. E ele é um serviço, né, que está dentro da alta complexidade do nosso município, a alta complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Então, aqui no nosso município, nós temos 2 tipos de acolhimento, né? 2 tipos de serviços de acolhimento. Temos o SEMAIA, né? Que foi instituído em 1999 no nosso município. E também temos agora o Família Acolhedora, que foi instituído através da Lei 4.754 de 2021. Ele está no município desde 2021, né? A gente chegou a fazer a implementação dele em novembro de 2021. Certo. Você é coordenadora do Serviço Família Acolhedora, você é assistente social também? Sim, sou assistente social. Você também é assistente social. Isso. Assim como a Ana. Ana, é impressão minha, quando eu conversei da vez anterior, quando a gente falou um pouco do programa com a Janine, eu fiquei com a seguinte impressão depois, de que o serviço do acolhimento oficial, tal qual nós conhecíamos, como o SEMAIA, as outras casas de acolhimento pelos outros municípios, ficou para mim uma sensação de que aqueles serviços eram importantes, mas eles não deveriam ser a regra. Né? Não deveriam ser a regra. Aquilo ali era uma alternativa, como se fosse vamos dizer, um paliativo, mas não a regra. A regra é a humanização do serviço a partir dessa filosofia do Família Acolhedora, né? Então, deixa eu fazer uma contextualizaçãozinha, por favor, aqui de onde surge isso, né? Com a Constituição de 88, ela é fruto de muitos movimentos, sim, movimentos sociais, inclusive. A Constituição Cidadã. Constituição Cidadã. Então, acabei de passar um vídeo agora dos 25 anos da Constituição, já vamos para 37, e os movimentos sociais, eles foram determinantes para que essa Constituição tivesse esse nome. Dentre muitos artigos de proteção à população, a Constituição traz o 227, que diz que é obrigação da família, do Estado
e da sociedade civil cuidar das suas crianças. Então, a Constituição traz essa responsabilidade compartilhada para a sociedade e o ECA, em 1990, ratifica isso. Sim. Né? Quando ele traz modalidades distintas de acolhimento, que o acolhimento institucional é uma modalidade, o acolhimento familiar é outra modalidade. Estava lá quietinho no ECA de 90, mas a primeira reformulação do ECA, que é a primeira regulamentação, vem com a Lei Nacional da Adoção, que é 12.010 de 2009. E nessa lei, a modalidade de acolhimento institucional, ela vira a modalidade preferencial ao acolhimento institucional. Por quê? A Constituição traz esse compartilhamento de responsabilidades e ela traz também a importância da convivência familiar e comunitária. A gente vem de um histórico, desde o descobrimento do Brasil, de institucionalização de tudo, especialmente das crianças. Né? Então, a lógica é, a gente não dá conta de prover o cuidado da família, então a gente tira as crianças e cuida delas. A gente dá comida, a gente dá estudo, a gente dá roupa, dá calçado, dá brinquedo. Mas e aí? A criança precisa de família. Então, quando se entende isso, né, em 88, quando se constata e se ratifica isso em documento, quando se consolida isso, né, na Constituição de 88, depois no ECA e nos outros documentos subjacentes, que vem a Política Nacional de Assistência Social em 2004, que vem essas tipificações, que vem as orientações técnicas para os serviços de acolhimento, que você tem todo um aparato legal para mudar o paradigma do atendimento, a gente ainda encontra muita resistência. Sabe? A gente tem tudo isso no papel e a gente tem hoje exercitando essa preferência alguns lugares do Brasil. Mas muitos outros a gente ainda encontra resistência porque a cultura da institucionalização é muito forte. Ela vem de muita raiz, é realmente muito sólida. E nós que já trabalhamos no acolhimento institucional, nós sabemos o quanto de amor a gente coloca naquele lugar. Né? Você me conheceu trabalhando no SEMAIA e a minha época de SEMAIA foi uma época de muito amor, de muita dedicação, assim como é a época hoje, sabe? Os colegas de trabalho dentro do SEMAIA trabalham muito, trabalham com amor. Então, quando a gente questiona que essa modalidade não é a adequada para cuidar de crianças e adolescentes, a gente está dizendo da modalidade em si. A gente não está falando que das as pessoas... Não tem a ver com as pessoas, não, né? Não. E a gente já esteve nesse lugar, a gente já trabalhou com muito amor e a gente já viu crianças chegar para a gente e dizer assim, 5, 6 anos, tá? Afastados da família, porque a modalidade é isso, igualzinha ao acolhimento. O Conselho Tutelar averigua a denúncia, identifica situações de riscos, iminência de violação de direitos. E aí ele vai lá, tira a criança do espaço, pede ao juiz o acolhimento, porque só quem pode determinar o acolhimento é o juiz da infância, né? Ninguém mais determina o acolhimento, e aí leva essa criança para o acolhimento. Né? Então, ela chegava no acolhimento e perguntava assim, por que eu estou preso? Por que eu estou nesse lugar? Sabe, por mais que a gente faça o acolhimento parecer uma casa, é sempre distante. Ele efetivamente não é. Não é uma casa. Você não tem pessoas de referência. Você não tem rotina de uma casa. Você não tem o cheiro da comida de uma casa. Então, por mais que a gente se esforce para fazer o acolhimento parecer uma casa, ele não é uma casa. E principalmente você tem uma rotina hierarquizada e uniforme, igual para todos, que pode dar realmente essa impressão não exatamente de prisão, mas pelo menos de um internato. E isso pode mexer também com a cabeça dessa criança, a criança não entender por que ela está passando por aquilo, né? Sim, e por mais que assim, o acolhimento sempre pretende funcionar como uma casa, né? Sim. Mas tem momentos que você não consegue preservar, por exemplo, a convivência comunitária. As crianças estudam fora, elas fazem tudo fora, né? O acolhimento é para funcionar exatamente como espaço de moradia. Mas no final de semana, por exemplo, se você tem um plantão com pouca gente, com muitas crianças, e uma criança tem uma festa de aniversário de um amiguinho da escola, aí você não tem gente para levar essa criança na festa. Ele perdeu a oportunidade de uma convivência comunitária.
Você tem aquelas crianças ali que vão para a escola com o carro do SEMAI, que circulam na cidade com o carro do SEMAI. Tem crianças com 8, 9, 10 anos que já têm vergonha de chegar nesses lugares e ser identificada como uma criança que não tem pais. E criança é um bicho cruel, né? Muito. Quando eu trabalhava no SEMAI, tinha uns adolescentes já grandes, as pessoas, e uns meninos assim, bons, sabe? Que não davam conta de ser chamado de órfão. Uma vez um quebrou o dente do outro porque chamava, você é órfão. Foi lá e quebrou o dente. Caramba. Sabe? Então isso é muito forte na criança. Estar num lugar sem pertencer a nenhum espaço, porque se ele está na casa da família acolhedora, ele pertence a uma família. É tia, é tio, é avó, é primo, né? Ele tem laços de pertencimento. No abrigo você tem as tias do acolhimento, que cada dia é uma. Você tem as crianças, que são os colegas, que uma hora uns vão embora, outros vão ficando, sabe? Então não é um espaço de pertencimento que a criança deva ficar. Bom, hoje, no âmbito do município de Macaé, só para lembrar, o Serviço Família Acolhedora, ele é uma iniciativa que está dentro do escopo da Secretaria de Desenvolvimento Social. Sim. Não é isso? Isso, vinculado à proteção social especial de alta complexidade. Certo. Hoje, no âmbito do município, quantas famílias estão habilitadas para serem acolhedoras? Hoje nós temos 4 famílias habilitadas, né? E a gente está em fase de preparação de outras 3 famílias. Como é que é esse processo? Alguém que está assistindo a gente agora e fala assim, poxa, eu sempre quis fazer isso, não sabia como. Como é que essa pessoa pode se habilitar? Essa família pode se habilitar? Então, a gente tem feito um trabalho de veiculação de informações, né? Então, a gente vai em podcasts, a gente vai em igrejas, né, palestras, para a gente tentar mobilizar a sociedade civil, né? Empresa, reunião de condomínio, que você imaginar. Várias reuniões para a gente mobilizar a sociedade civil, e a gente faz reuniões abertas também, convidando as pessoas a participarem das nossas reuniões mensais. Certo. E a partir daí a pessoa tem interesse, a gente sempre fala que é um namoro, né? Porque assim, até a família se habilitar, né, existe aí um caminho a ser seguido. Mas o primeiro passo é ela procurar a gente para fazer um cadastro. Sim. Quem está ouvindo a gente agora, a gente tem telefone, a gente tem uma página no Instagram, né? E as pessoas agendam com a gente o dia e o horário da sua conveniência e vai lá conversar conosco. E aí a gente faz um cadastro. Passa qual é o endereço da página, o número do telefone. No final eu vou perguntar de novo, mas vamos deixar isso já aqui no meio da conversa. O Instagram é qual? @Família Acolhedora Macaé. @Família Acolhedora Macaé. Qual o número? 2 As, Família Acolhedora Macaé. @Família Acolhedora Macaé. No Instagram. No Instagram. E o telefone de contato? Não sei, preciso pegar o meu telefone. Só sei na agenda do telefone, mas eu pego e a gente passa depois eu vou pegar o telefone e vai ficar aqui. Daqui a pouquinho você vai ver aqui no rodapé. A gente vai colocar aqui na edição o telefone. Bom, mas aí continuando, a pessoa vai procurar. Vai fazer um cadastro. Existem alguns critérios para a pessoa poder ser uma família acolhedora e esses critérios constam na nossa lei. Mas é algo muito simples, porque a pessoa precisa ser munícipe de Macaé há pelo menos 3 anos, né? Precisa ter uma fonte de renda, porque ser família acolhedora concede à criança que vai para o acolhimento familiar uma bolsa de um salário mínimo. Certo. Então, a família precisa ter uma renda, ainda que seja de forma informal, mas ela precisa subsistir da sua renda. Ela não vai viver da bolsa da criança. Né? Então, ela precisa prover o seu sustento, precisa ser maior de 18 anos e todos da casa precisam concordar. Isso. Né? Sim. Não basta somente eu querer ser a família acolhedora. Meu esposo precisa concordar, meus filhos também precisam concordar. Todos Mesmo que os filhos sejam menores? Mesmo precisa haver a concordância. Se a criança tiver 3 anos e disser não quero uma criança aqui em casa, essa família não vai poder ser uma família acolhedora. Né? Porque você não vai contrariar nenhum membro daquela família. Claro. Porque as crianças pequenas, por incrível que pareça, por experiência que a gente tem das nossas famílias, elas viram acolhedoras também. Criança de 2, 3 anos participa do acolhimento, na chegada da criança, na partida da criança, sofre quando a criança vai embora. Né? Às vezes é a primeira recepção de uma criança, é uma outra criança, uma outra né? criança. Sim, e a família acolhedora vai dizer qual é o perfil da criança que ela quer acolher. Agora, uma coisa importante, ser família acolhedora
e nessa fase aqui do nosso papo eu estou focando um pouquinho mais na família. Sim. Ser família acolhedora não é um compromisso de adoção. Pelo contrário. Eu queria estabelecer qual é a diferença aí de família acolhedora e família adotante, ou potencialmente adotante. Primeira vedação é essa. A família que chega para nós para ser uma família acolhedora, ela não pode estar habilitada à adoção, não pode estar no cadastro, não pode ter nem o interesse em adotar. Isso é impeditivo de primeira. Sim, um impeditivo e ela assina de um termo também de compromisso, né? Se comprometendo com a gente que ela não tem nenhum interesse em adotar. Porque há um conflito de interesses aí, né? Sim. Primeiro que quem executa, quem trabalha com a adoção é o Poder Judiciário, não somos nós. Sim. Né? A pessoa que quer adotar, ela busca o Poder Judiciário, vai lá, se cadastra, passa pelo processo todo e depois ela vai figurar no Cadastro Nacional de Adoção. Isso. E aguardar a sua vez na fila. Nós não temos nenhuma gerência sobre isso. Né? As famílias que querem ser famílias acolhedoras, elas sabem que elas vão implementar um cuidado temporário com aquela criança e a criança vai embora. Então todas elas são conscientes e a gente fala o tempo inteiro, né? E não adianta nem depois ir brigar na justiça porque ela não tem elementos para isso. A família acolhedora, pelo menos até o momento, né, existe uma proposta de lei tramitando no Congresso de que a família acolhedora possa ter preferência na adoção, mas isso não chegou aqui, isso não virou lei e isso não é a maneira como a gente trabalha. Porque se isso surgir, simplesmente ela ter preferência, é um fura-fila. Com certeza. Sim. É um fura-fila. É burlar a fila. É um fura-fila. A família acolhedora, você estava falando do perfil. Você falou de uma coisa em relação ao perfil. Assim como no Cadastro Nacional de Adoção, a família acolhedora também especifica um perfil de criança que ela prefere acolher em relação à faixa etária, se irmão solo, se dupla de irmãos. Sim. Porque eu sei que na Fila Nacional de Adoção há todo um questionário em que a pessoa expressa ali o tipo de criança que ela quer adotar. Na família acolhedora também existe isso? Sim, porque vamos dar aqui algum exemplo, né? Se eu sou casada, tenho um filho numa idade de 4 a 5 anos, eu posso querer ter em meu perfil uma criança, né? Acolher uma criança que esteja ali numa idade parecida com a idade do meu filho, para que tenha a mesma rotina, né? E que tenha também os mesmos cuidados. Do mesmo gênero. Mesmo gênero. Interajam ali também, mais ou menos. Isso. Então, a família que diz pra gente qual é o perfil da criança que ela quer acolher. Certo. Você falou que tem uma lei, que estão gestando uma lei, né? Existe um projeto de lei tramitando no Congresso. No Congresso. Não sei em que pé anda, mas existe. Isso, que daria às famílias acolhedoras a possibilidade de preferência sobre de a preferência criança em caso de adoção. Deve ser condicionado a muitos detalhes, creio eu que né? um fator desses possa ser a idade, por exemplo. A criança mais velha, o adolescente, eles não têm normalmente uma fila de adoção. É verdade. Né? Então, se a família acolhedora chega e acolhe uma criança mais velha, né, tipo 8, 9 anos, se a criança vai ficando na casa deles, né? Porque por lei todo acolhimento deve durar 18 meses. Certo. Mas a gente sabe que não acontece muitas vezes, né? Então, se a família acolhedora recebeu essa criança com 9, 10 anos, a criança vai ficando, ela está com 13, 14, ela não foi adotada. Existe uma fila para essa criança? Não. Né? Isso é um problema crônico, né, Ana? Isso. E aí, se a família quiser adotar, qual é o impedimento? Certo. Nenhum. Porque não faz sentido você não deixar a família acolhedora adotar uma criança que não tem uma fila para ela. O impedimento para a família acolhedora adotar é a existência de uma fila de pessoas que aguardam a vez, né? Que já estão lá na fila há muito tempo. E aí faz todo sentido você ter uma fila e a família acolhedora não poder burlar essa fila se cadastrando. A gente recebeu várias pessoas, né, Milena, já interessadas. E aí, quando a gente explica que não vai poder adotar, a pessoa desinteressa e muitas vezes ela está na dúvida, eu quero adotar, eu não quero adotar. E a gente fala, olha, entra no cadastro, demora, não é uma coisa rápida. Quando chegar a sua vez, você não é obrigado a ficar com a criança porque chegou a sua vez. Você pode dizer que não quer e sair do cadastro, né? Que também é uma opção. E se você figurar no cadastro,
chegar a sua vez, você não quiser e quiser ser uma família acolhedora, pode vir que a gente te espera. Sim. Né? Mas se tem um desejo... A gente recebeu muitos interessados, né? Dentre esses interessados, alguns, a gente, na nossa conversa, no nosso atendimento, a gente acaba percebendo que está mais voltado com a intenção de adotar, né? Ou tem mais interesse em ser um padrinho, né? Porque existe um programa do TJ que possibilita o apadrinhamento. Existe essa figura também, existe, né, do padrinho. Né, a figura do padrinho. E outras famílias, a gente vai conversando, dialogando, participando das reuniões, e realmente essas famílias têm um perfil de acolhimento, né? De serem famílias acolhedoras. E Milena, você falou que temos 4 ou 5 famílias hoje que estão habilitadas na cidade. Como é que é, a gente obviamente não precisa entrar em detalhes de nomes nem nada, enfim, mas como é que é no dia a dia? Qual a resposta que vocês recebem dessa convivência, dessas famílias que estão habilitadas, já estão com crianças, já estão convivendo? E como é que é o dia a dia dessas famílias? O que eles reportam para vocês? Então, vou fazer um compilado geral aqui. Eu acho que de 2021 para cá, nós já acolhemos, acho que umas 11, né? Por aí. Umas 11 crianças, mais ou menos, né? E aí, pode parecer que nosso trabalho é muito árduo, porque assim, nós não acompanhamos somente a família acolhedora, né? A gente acompanha a família acolhedora e a família de origem. Ah, tá. Né? O nosso trabalho é bem similar ao do SEMAI. Então, a criança, quando ela é acolhida, a gente vai chamar a família de origem, né? Porque quando a criança vai para o acolhimento, o primeiro dever da equipe é fazer com que essa criança retorne, seja reintegrada ao seu núcleo familiar. Então, a gente vai fazer as nossas intervenções, as nossas visitas, os estudos de casos junto com as equipes, para fazer todas essas tentativas com que a criança retorne, né? À sua família original. À sua família de origem. Então, esgotadas todas as possibilidades, pensa-se em família substituta. Então, a gente tem um trabalho duplo aí, né? Porque além de trabalhar com a família de origem, a gente também trabalha com a família acolhedora. Então, a gente fica muito próximo à família acolhedora, tanto que as visitas das meninas demoram, assim, bastante tempo, porque a gente tem que fazer parte ali daquela rotina, a gente tem que ver o funcionamento da criança dentro da família. Ver o funcionamento, ir à unidade escolar para saber como é que a criança está se desenvolvendo. Entender o que é e como é aquele ambiente onde a criança está inserida, né? Sim. Então é um trabalho de formiguinha, né? Mas assim, é um trabalho muito árduo, né? Nesse sentido de que a gente tem que pensar em várias frentes. A gente participa muito da dinâmica das famílias. Sabe, a gente vai à casa, a gente fica, a gente sabe por telefone, porque a gente mantém contato quase que diário com a família por telefone. Né? Então, assim, tá acolhido com a gente, o acolhimento é global. Né? A referência é a família onde a criança está, mas a equipe está próxima dessa família o tempo inteiro. Até porque essa criança vai ser desligada e essa família vai viver um luto. Né? Então, a gente, desde que a criança chega, a gente já começa a preparar a família para a partida, porque a criança vai embora. E a gente tem um trabalho full time, sabe? Porque a gente não trabalha só até as 17 horas, né? Então, por exemplo, se eu estou com uma criança acolhida e essa criança passou mal, a gente está ali muito próximo à família acolhedora, né? Ajudando naquilo quando é preciso, nas internações. Então, assim, nosso trabalho não termina às 17. A gente acaba se estendendo mais, porque a gente sempre conversa pelo WhatsApp. Você acaba tendo uma corresponsabilidade nesse processo todo, não é? Sim, totalmente. Sim. Porque a família é a guardiã, mas o serviço é tão responsável quanto. E o judiciário, né, vara da infância e juventude, vara da criança, enfim, como é que o judiciário recebeu e como é que ele lida com a iniciativa Família Acolhedora? Recebeu bem? A interface é boa? Então, como não é uma novidade, né? No município do Rio existe Família Acolhedora, em vários outros municípios do estado do Rio também já existe há mais tempo, apesar de sermos o primeiro Família Acolhedora na nossa região, né? Eu ia falar isso. Em outros municípios do Rio já existe Família Acolhedora. E como é uma figura também que não é nova na lei, a maioria dos juízes já conhece, né? Como isso se operacionaliza em cada município é uma construção do judiciário com o serviço. Como a gente tem
a sorte de ter um MP muito presente e participativo, ele sempre faz essa ponte com o judiciário. Porque assim, a gente já teve, depois da saída da juíza titular, a gente já teve 3 juízes. A gente está na terceira juíza, que agora é a juíza titular, né? Que vai ficar novamente. Então, a postura dela em audiência já diz que ela veio para tomar pé das situações, que ela veio para conhecer de fato, né, a vara da infância e juventude do idoso que ela assumiu, né? Então, em audiência, ela já toma os casos para realmente conhecer, realmente entender, né? E acredito que vai chegar o momento que a gente vai poder conversar com ela para dizer dessa construção, porque cada município tem a flexibilidade de trabalhar o fluxo de atendimento do jeito que o judiciário, MP e executivo entenderem. Então, a gente construiu isso com a participação do Ministério Público, com a comissária da infância, na época, né? E com os conselhos tutelares, com os acolhimentos, a gente fez uma construção do fluxo coletivamente. E o fluxo de trabalho, ele não é estático, né? Ele vai se movimentando conforme as coisas vão aparecendo. E acredito que em algum momento a gente vai novamente se reunir com toda essa rede, né, do sistema de garantias de direitos e atualizar esse fluxo. Vocês estavam dizendo aqui fora do ar, quando vocês chegaram, que... E aí você, Ana, deu o exemplo de Cascavel, no Paraná, de que não tem mais o serviço chamado, vamos dizer, o serviço oficial do abrigo, né? O institucional. O serviço como família acolhedora, popularizando no país todo, né? Se tornando algo maior, pode significar, pode decretar o fim desse chamado acolhimento institucional, tal qual a gente conhece? É o que se pretende. É o que a gente pretende, né? É o que as pessoas que estão lá, como Jane Valente, Neuza Ceruti, que são as nossas referências, Natália Figueiredo, que é do Rio, elas são as nossas referências, né? Cláudia Vidigal, Cláudia Cabral, é uma galera muito grande que imprime muito esforço para tentar fazer com que isso seja uma realidade. Sabe? É uma luta grande para que nenhuma criança nem adolescente precise ser institucionalizada. Eu vejo isso como algo para o futuro em alguns lugares, né? Já é realidade em outros, como Cascavel e outros municípios também da região sul. São Gonçalo, que está bem pertinho da gente, não tem mais acolhimento para crianças de 0 a 6, o acolhimento é só para crianças maiores, né? Então a gente vê um avanço nisso tudo, mas é preciso o quê? Vontade política, envolvimento, né, do chefe do executivo. A gente vê que nesses lugares o executivo, o chefe do executivo, toma para si, né, essa empreitada, que não é pequena. A gente estava em época de construção do Plano Nacional de Acolhimento, Plano Nacional pela Primeira Infância, Plano Nacional pela Primeira Infância, e a gente vê a importância de se traçar diretrizes políticas com o envolvimento do político que está lá em cima, com o envolvimento do chefe governamental, além dos sistemas de garantia de direitos, além de todos os integrantes, porque os conselhos são operantes, né, os equipamentos que trabalham, os serviços, eles são operantes, mas a gente precisa de mais. A gente precisa de alguém que pegue a ideia, põe embaixo do braço e vá tentar praticar. E faça a implementação na prática, né? Isso aí. E que compre a ideia que criança não tem que ficar no acolhimento. Então, hoje, a nossa missão é fazer com que as pessoas compreendam isso. Porque se todo esse argumento, né, de cuidado e de atenção e de déficit que proporciona para essas crianças que estão nos acolhimentos falharem, a gente tem outro argumento que esse tinha que ser infalível. Porque cada criança no acolhimento custa muito mais do que uma criança em acolhimento familiar com uma bolsa de um salário mínimo. Ainda que essa bolsa fosse de 3 salários mínimos, seria menos do que gasta uma criança no acolhimento para ficar infeliz. Ali atrás de uma grade, né? Desde que nós implementamos o serviço, que eu acho que na época, quando nós fizemos a implementação do Família Acolhedora, acho que era um nível nacional de 4%, né? Sim. Existe uma meta, né, de alcance, de que 20% das crianças, 20% das crianças acolhidas sejam do Família Acolhedora. Mas nesse universo
né, nacional, né, digamos hoje, que um X número de crianças estejam acolhidas hoje. Somente 7% das crianças hoje acolhidas no Brasil, elas pertencem a uma família acolhedora. Então, assim, é um número muito... 93% pequeno. de crianças em abrigos. Isso é muito gritante. Mas e aí eu pergunto o seguinte, o que é que falta? Mais família... Criança, para ser acolhida, tem. Nossa. De monte, né? No Brasil todo, acho que tem de monte. Basta a gente ir a um abrigo, eu conheci alguns abrigos de Macaé, inclusive. Não precisa ir longe. Né? O Rio das Ostras. Tem criança para chu. Falta mais família habilitada? Faltam. Ou falta mais ferramentas de fazer essa interface, essa aproximação de crianças e de famílias? Primeiro de tudo, faltam famílias. Você fala a nível nacional ou você fala a nível do município? Nacional a gente pode reduzir para cá. A gente pode começar em escala. Isso, né? isso. Falar um pouquinho do que a gente sabe que é o nosso município, porque a gente está nessa empreitada. E automaticamente projetar para esse mundão chamado Brasil, né? De modo geral, a gente escuta muito das pessoas assim, mas e se eu me apegar? Ela vai embora, eu vou sofrer. Aí, Silvio... É um medo bem entendível, né? A gente... hoje em dia, a gente não consegue mais ver dessa forma. Como um medo bastante compreensível. Sabe por quê? Não. Sabe por quê? Porque a gente vê como um medo egoísta. Porque se a criança não vai para sua casa pelo seu medo de se apegar, você pode ter várias justificativas. Olha, eu trabalho o tempo inteiro, na minha casa não cabe, eu não tenho espaço, meu marido não quer, minha mulher não quer, meus filhos não desejam. São justificativas, ok, super plausíveis. Agora, eu tenho tudo isso, mas eu tenho medo de me apegar. Sabe por quê, Silvio? Porque você não vai sofrer, mas a criança vai sofrer no abrigo. E aí, você não ficar com a criança não significa que ela não vá estar numa situação de tristeza. Não significa que ela não vá estar afastada da sua própria família. Entende? Então, quando a gente fala isso, a gente diz assim, olha, o protagonismo da história não é seu. O protagonismo é da criança. Você é o adulto, você pode sofrer um tempo. Eu nunca tinha visto isso por esse ângulo que você está abordando. Realmente, o teu sofrimento por um momento do apego e da perda, legal. Muito pequeno. Ele pode, é verdade, ele pode ser... Com relação àquilo que você pode proporcionar. Não, e mais, ele pode ser compensado até como uma cota sua. Pode ser uma cota, eu posso sofrer um pouquinho por algo maior. A gente vai trabalhar o seu sofrimento. A gente está aqui, a gente está do seu lado. Sabe, você vai sofrer, mas ao mesmo tempo você vai ficar tão feliz por ter ajudado a vida dessa criança. E a gente vê isso nas nossas famílias acolhedoras, né? A gente acabou de fazer uma entrega, né, de um bebê que veio da entrega voluntária para adoção. E a família ficava assim, ai meu Deus, eu acho que eu não vou devolver, eu gostei tanto. Ai, com esse é diferente. Com cada um é diferente, tá? Cada um que chega, ela diz que é diferente, que esse é uma alma gêmea e que ela não pode deixar ir embora. E todos vão embora. E eles sofrem a família inteira. Sofre o marido, a mulher, os filhos, os netos, sofre todo mundo. E daqui a pouco eles falam assim... Quando fica muito tempo sem acolher. E aí, quando é que vem a outra criança? Isso. Ai, eu vi o fulano, está tão lindo, é isso que eu ia falar, fora a felicidade quando reencontra, né? Isso, e ver que está bem e que fez a diferença. Eu acho que os primeiros dias ela acaba ficando mal, né? E depois passa. Como se fosse um ninho vazio ali, né? Aí nos próximos dias que vão se passando, a gente pergunta, fala, não, agora eu tô melhor. Né? Então, assim... Não quero mais fazer isso. Não quero mais. Aí daqui a pouco... Ela pergunta. Né? Porque aí ela percebe também que durante aquele tempo do acolhimento, o vínculo é formado, mesmo sendo um recém-nascido, mesmo sendo uma criança de colo. O vínculo ali é formado, né? Porque a criança olha nos olhos... Né? A criança escuta a voz, né? O bebê escuta a voz. Então, o vínculo é formado ali nesse sentido de que... É importante para a criança, principalmente para aquele que é recém-nascido, estar sob os cuidados de uma pessoa só, né? Porque o neném, ele precisa sentir o cheiro, ele precisa estar... Estabelecer, né, uma ligação Estabelecer ali. uma ligação, mesmo que seja por pouco tempo, entendeu, Silvio? Mas ele precisa ter um vínculo só. Falta o termo agora, porque eu esqueci. A névoa da menopausa é um problema. Mas são os 3 meses de gravidez fora do útero. Esterogestação? Esterogestação.
Esse período é crucial no desenvolvimento do bebê. Ele precisa de colo, realmente. Ele precisa mamar, recebendo um olhar no olho. Ele precisa sentir a batida do coração daquela pessoa que, mesmo não sendo a barriga que gerou, é alguém que vai finalizar esse período de gestação. E muitas vezes no abrigo a gente sabe que não tem tempo para fazer isso. Porque às vezes você tem 3 bebês no berçário, crianças de 2 anos, de 3 anos, crianças de 5 anos, e uma pessoa que cuida, né, desse lugar não consegue cuidar do bebê o tempo inteiro. Sim. E fora isso, cada plantão é uma pessoa. E a gente gosta sempre de exaltar o excelente trabalho que o Semaia faz, né? Porque Sim. somos parceiros, né? São 2 serviços que coexistem, né? Que eles podem existir de forma conjunta. Mas o que a gente... as nossas falas são sempre direcionadas ao tipo de modalidade, né? Então, aí... até nesse momento, a gente acolheu mais de 0 a 6, né? Digamos, de muitos bebês e também crianças pequenas. Então, a gente tem percebido muitos avanços. Os benefícios para a criança são inegáveis. Para a criança ali, em pouco tempo, né? Porque, às vezes, uma criança ela fica com uma família acolhedora por pouco tempo, né? Cerca de 20 dias, 1 mês. Mas esse tempo já é o suficiente para que ela possa se desenvolver, né? Para que ela possa seguir desenvolvendo na família que ela e aí complementando o gancho que eu tinha deixado anteriormente, criança tem. Falta, então, mais famílias acolhedoras, aptas e buscando, abrindo as portas das suas casas para essas crianças. E é um trabalho voluntário, né, Silvio? Isso. A remuneração, volto a dizer, não é para a família. A remuneração é para a criança. Para a subsistência da criança naquele período. Para os gastos da criança. A família que não precisa desse dinheiro, ela pode abrir uma poupança, entregar o dinheiro para quando a criança for, não tem nenhum problema. Né? Então, ela não é remunerada para isso. Então, é um trabalho de amor. É um trabalho realmente voluntário. E a gente está aqui exatamente para poder estimular que mais pessoas possam despertar esse desejo, entender que é uma atitude nobre, um ato de amor, uma atitude nobre, e está buscando isso aí, e pode começar a fazer esse contato pelo Instagram, Família Acolhedora Macaé. Isso. Não é isso? Pelo Instagram. Também nesse telefone que está aparecendo aqui no rodapé aqui da sua telinha. E aí, a pessoa, quando procurar, ela vai ser atendida por quem? Como é que começa esse processo? Todas nós fazemos atendimento, né? Somos 4 na equipe. Todas nós fazemos esse primeiro atendimento, né? E aí depois agendamos com a equipe técnica para conversar, posteriormente fazemos visitas, né? É um processo que se inicia. Essa família recebe uma visita técnica, tal qual acontece nas famílias adotantes. Sim. Né? É feito um diagnóstico social da família, capacidade dela de receber efetivamente, Sim. Isso. E depois ela passa por um processo de capacitação que não é rapidinho. É um processo que a gente tem várias reuniões e depois disso a gente tem as nossas reuniões periódicas com as famílias já prontas, né? As que a gente já tem, que já acolheram, junto às novas famílias. Certo. E aí a gente busca fazer sempre reuniões temáticas também de, por exemplo, cuidados com a criança, né? Certo. A última que a gente teve foi com a Defesa Civil. Que foi ótimo. A gente teve a participação de agentes da Defesa Civil que foram lá falar sobre primeiros socorros, sobre riscos de produtos em casa. Criança engasgada, essas coisas. A segunda vai ser com a Lohane, a gerente de saúde mental, que a gente já tem previamente agendado, já fizemos o convite, espero que ela aceite. Né? Então, a gente procura oferecer a essas famílias reuniões temáticas com assuntos pertinentes aos cuidados com essas crianças. Maravilha, gente. Olha, Família Acolhedora Macaé no Instagram. Você vai tomar contato com essa temática toda, entender como você pode ajudar, como você pode despertar no seu coração o desejo de estar colaborando, né, com uma causa nobre, ajudando o caminhar, a edificação do caminhar de uma criança, que às vezes, por questões diversas familiares, acaba não estando
com a sua família, uma orfandade forçada, questões de conturbações familiares, em que a criança é tirada. Quase sempre são crianças cujo o pátrio poder foi destituído daquela família, ou não? Ou nem sempre? O poder familiar só vai ser destituído quando aquela criança foi efetivamente adotada. Se aquela criança for para a adoção. Certo. Mas a finalidade, o objetivo do acolhimento não é levar crianças para a adoção. Sim. O objetivo do acolhimento é trabalhar a família para que possa receber essa criança de volta. Então você está me dizendo que nem toda criança acolhida necessariamente será adotada. Exatamente. Sim. Exatamente. Na verdade, a gente estava até explicando lá na CGPod, né, como é que funciona. O Conselho Tutelar, ele acompanha, né, faz o acompanhamento a diversas crianças ali no município, ele tem alguns casos ali que ele acompanha, e por uma situação de emergência ou em casos em que ele está acompanhando e ele está vendo que aquela reincidência, violação de direitos, e está vendo que aquela criança está desprotegida, que aquela criança está tendo algum tipo de violência e que a qualquer momento pode acontecer, né, alguma violência com ela, retira temporariamente, né? E aí, nesse momento, ela é acolhida. E aí, depois, inicia-se um trabalho com as famílias de origem, para que nesse primeiro momento ela possa retornar à família de origem. E a gente busca uma retaguarda socioassistencial, né? Referencia no CRAS, CREAS, né? Nos programas de benefício eventual, como aluguel social. E a gente tenta fazer com que essa família consiga dar conta de receber de volta a sua criança. Porque às vezes é uma questão de organização, de falta de trabalho. Então a gente pede sempre trabalho e renda, ajuda no sentido de conseguir emprego. Mas essas famílias, muitas vezes, elas são compostas por mães solo, que precisam de um suporte maior que isso. Então a gente bate na tecla que precisa de uma creche, que essas pessoas precisam de ter onde deixar essas crianças para conseguir trabalhar, né? Porque, assim, o senso comum gosta muito de dizer, essas pessoas têm filho para viver do Bolsa Família. Mas quem cuida de uma criança pequena para uma mãe trabalhar quando a gente não tem uma creche? Né? A gente já teve caso assim, da mãe querer muito trabalhar e ter uma criança de 8 e um bebê. Como é que faz para essa mãe trabalhar? Apoio, quase né? Impossível, né? Pois é. Se não tiver uma mãe, uma sogra, alguém muito próximo que possa confiar o cuidado daquela criança, é impossível. E aí a gente está criminalizando a pobreza. Macaé é feito de pessoas assim, né? Macaé é uma cidade que acolhe gente de todos os municípios, né? Sem rede familiar. Sem rede familiar, muitas dessas famílias, né? Muita gente vem praticamente sozinha, assim. Sim. Só aquele núcleo ali. Isso. Não tem ninguém na cidade, né? Vem aquele núcleo totalmente autônomo. Fora os que se rompem, sabe? Por Também. uma questão de orientação sexual, por uma questão de vários motivos que essa família, que essa pessoa rompe. A própria separação conjugal, que é Isso. muito comum. Rompeu, né? E ficou sozinho, faz como na hora de trabalhar? Com quem deixar essa criança? Né? Então a gente não pode criminalizar a pobreza, a gente precisa ter serviços de suporte para essas pessoas, né? Para evitar de terem seus filhos acolhidos. Então a gente tem assim, até a gente trabalha, meu Deus, o que a gente pode fazer para ajudar? E aí a gente criou até um projeto que chama Família Solidária, para famílias que não são famílias acolhedoras, mas que podem servir de suporte para essas pessoas antes de terem seus filhos acolhidos, por exemplo. Né? É o que as pessoas fazem na comunidade, né? Que a gente estuda como circulação de crianças no país. Né? Circulação de crianças no país nada mais é do que o vizinho que cuida. Né? Para você trabalhar, o vizinho que cuida de um monte. Aquela solidariedade de buscar, pega 2, 3 na escola. Isso. Pega meu filho na creche. Isso. Agora, se a gente consegue instituir isso enquanto serviço, concedendo um auxílio a algumas pessoas, né? Essas pessoas vão cuidar dos seus vizinhos para tentar evitar o acolhimento, porque o ideal, Silvio, não é ter instituição ou família acolhedora, o ideal é não ter acolhimento. Né? O mundo ideal é aquele onde todas as crianças podem ficar nas suas casas. Que os acolhimentos fiquem vazios, né? Esse é o mundo ideal. E não tem frustração nenhuma nisso. Que bom, né? Sim. Que bom que está tudo vazio. Sim, é isso. Como dizia a nossa ex-promotora, a doutora Regiane, gente, o abrigo tem que estar lindo e vazio. Isso. Sinal de que a humanidade tal qual foi concebida está dando certo.
porque tem dado bem errado ultimamente. Tem fala. Infelizmente. Olha, queria agradecer muito a Milena Paradelas, coordenadora, a Ana Reis, assistente social obrigada a você. Do Serviço Família Acolhedora. Mais uma vez aqui eu faço um apelo, se você não conhece, conheça. Família Acolhedora Macaé no Instagram. Procure esse serviço, se intere, se informe, colabore na medida em que você puder, evidentemente. Chega junto, porque você pode praticar um ato nobilíssimo e que pode parecer pequeno para você, mas que pode ser muito importante para uma criança. Queria agradecer a dedicação de vocês. Eu sou assim, muito fã do serviço do assistente social, e a gente tem uma tendência a falar da assistente social porque quase que predominantemente eu, pelo menos, acho que eu só conheci um homem assistente social. Nossa, na minha vida. Eu tenho um monte de amigos. Eu só conheci um, ou se tem mais algum, não falou que é assistente social, porque eu conheço muitas assistentes sociais. A gente fica com a sensação de que uma profissão feminina, uma atividade predominantemente feminina, e eu sou muito fã, principalmente da dedicação e do entusiasmo emocional, né, do qual as assistentes sociais são movidas. Uma coisa de dedicação mesmo, de sofrer junto. Eu já vi muito disso, já vi bastante. A gente sofre. Desse sofrimento e é um trabalho sofrido por conta disso, mas ao mesmo tempo muito bonito, muito abnegado. Queria parabenizar vocês e desejar sucesso ao serviço. Eu queria fazer alguns agradecimentos aqui. Por favor, fica à vontade. Queria agradecer ao nosso secretário, né, Daniel Raoni, parceiro, né, que tem uma ótima escuta. Agradecer ao nosso coordenador Jorge, aos Semaias também, Semaia 2, Semaia 3, Semaia 1, que sempre nos dão apoio, né, em todos os momentos. Libera carro, Libera técnico. São ótimos. E também queria fazer um agradecimento também, porque assim, ao CMDDCA, que nos ajudou muito nesse... Que é o Conselho Municipal dos Direitos, Municipal, né? Isso. Que nos ajudou muito nessa implementação, né? É o nosso parceiro. Né? Então, assim, foi um apoio muito, muito grande. Eu quero agradecer às nossas famílias acolhedoras. Também. Principalmente as nossas famílias acolhedoras, porque sem elas a gente nem estaria aqui, né? Então a gente sempre fala que Janine foi a nossa número 1, porque ela não foi só uma família acolhedora, né? Ela foi a secretária que começou isso tudo. Então, assim, ela aposta na gente, ela investe na gente indo para Campinas, né? E depois, por insistência nossa, ela vira a primeira família acolhedora e hoje ela gosta disso. Hoje, ainda que não seja a gente, a equipe, ela vai permanecer fazendo isso, porque realmente ela encontrou sentido nesse amor. A segunda família acolhedora, que é quase a primeira, que é Carla Alessandra, que chegou junto, que são maravilhosas. A terceira família, que é Roseli e Alexandre, que são perfeitos. A quarta família, que aguarda um acolhimento, Kícia e Eric, que não desistam, né? E as 3 famílias, Yasmin, Carlos e Fátima, e Carlos e Verônica, aguardem que a gente vai prosseguir com o nosso processo de capacitação. Vai dar São muito certo. especiais. Vai dar certo. E você, fala de novamente só os componentes das famílias, por favor. Janine. Família 1. Roseli e Alexandre. Família 2 é Carla Alessandro, desculpa. Carla Alessandra. Isso é uma guerra, tá? Isso é uma guerra. Janine 1, Carla Alessandra 2. Carla Alessandra e as 3 filhas 2. Roseli, Alexandre, filhos e netos 3. Kícia e Eric, família número 4. E aí a gente tem 3 outras famílias em processo de capacitação. Sim. Então, olha, a vocês, famílias acolhedoras que foram citadas aqui, componentes dessas famílias, parabéns. Muito obrigado por vocês terem esse altruísmo. São especiais. São pessoas muito especiais e que outras famílias e outras pessoas se sintam tocadas por essa atitude e também se habilitem, procurem vocês e conheçam. E mais uma vez eu quero agradecer demais, desejar sucesso e que daqui a pouco a gente tenha 30 famílias, 40 famílias e crianças acolhidas e tocando suas vidas. Sempre às ordens. Qualquer um que quiser que a gente vá falar de família acolhedora é só convidar. E pode chamar a gente mais vezes. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado a vocês e a gente está junto. Que bom que existe esse serviço, que existe
existe essa iniciativa. Gente, nossa Macaé é isso aí, como você sabe, é a gente falar de coisas bacanas, de coisas importantes que acontecem na cidade. Tem muita coisa boa acontecendo e a gente está aqui sempre para trazer para você. Eu lembro, peço sempre e reitero, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assine o canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com os amigos, compartilhe com seus colegas de trabalho, com os parentes, enfim. E passa para todo mundo, manda para todo mundo, sejam assinantes, porque esse podcast precisa chegar para mais e mais pessoas, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.